temos mais dois entrevistados que vão nos ajudar a analisar todo esse cenário. Eu quero dar as boas-vindas para o Diogo da Luz, empresário e também analista político. Tudo bem, Diogo? Seja bem-vindo. Bom dia. Obrigada por aceitar conversar com a gente nessa manhã de sábado. Muito bom dia, Luara, Marcelo, todos que nos assistem. É um prazer estar com vocês aqui. Também chamo para essa conversa Matheus Silveira, advogado e professor de Direito Internacional. Tudo bem, Matheus? Seja bem-vindo mais uma vez ao SBT News. Bom dia, Luara. Prazer conversar com vocês. Vamos conversar, então, começando agora com o Diogo, para a gente poder organizar essa conversa. Ainda é grande esse clima de tensão, né, Diogo? O que a gente pode esperar dessas relações? Porque a gente percebe a Venezuela acuada, sem muito poder de poder responder de alguma forma aos Estados Unidos. E é grande a interrogação. Onde está Nicolás Maduro com a esposa? Eu queria que você trouxesse uma análise para a gente desse cenário de insegurança, de incerteza, onde a Venezuela fala sobre não respeitar leis internacionais. Sem dúvida, Luara, a precisão cirúrgica desse ataque é de chamar muito atenção. Os Estados Unidos certamente sabiam muito bem o que estava acontecendo internamente naquele país e, com isso, a gente só pode entender que eles já tinham apoio de boa parte dos até então governistas venezuelanos. Veja que não houve um único ataque, um único tiro contrário. A única reação é de parte do povo que já começa a comemorar. E sequestrando, digamos assim, Maduro e sua senhora, fica claríssimo também que os venezuelanos não devem aumentar a forma de reação e, mais provavelmente, já tem algum plano de aceitação de uma intervenção. Esperamos que pela volta de Maria Corina Machado àquele país e, de repente, até que possa assumir. Porque é muito mais difícil reinstalar uma democracia do que derrubá-la, sem dúvida alguma, não é? E, Matheus, quero te colocar na conversa também para a gente conversar, trazer aqui uma análise bem plural sobre esse cenário. A gente fala muito sobre, num primeiro momento, lideranças da Venezuela trazendo essa preocupação, trazendo uma preocupação em saber se Nicolás Maduro está vivo. Esse é o primeiro ponto. A gente percebe uma Venezuela que, de certa forma, está completamente desestruturada. Integrantes do regime que, de alguma forma, agora ficam meio sem entender o que aconteceu, até porque eles precisam ter essa confirmação para saber os próximos passos. A pergunta que fica é a seguinte: toda a estrutura por trás, todos os outros elementos que fazem parte desse governo ou desse regime, como queiram, eles, de alguma forma, podem ter um movimento diferente e aceitar realmente uma eleição limpa e transparente, como deveria acontecer, ou ainda é muito cedo para a gente fazer uma projeção como essa e calcular quais serão os próximos passos daqueles que fazem parte do governo atualmente? Me parece que é cedo. Eu acho que o apontamento anterior, né, do colega é bem importante, de que há algum ajuste preliminar estabelecido entre as forças que apoiavam o regime, porque para que esse ataque ocorresse da forma como está se mostrando, de uma forma limpa, sem muitas agressões, sem uma resposta do governo e das forças militares que estariam junto à Venezuela a este ataque, pelo menos na defesa do presidente Maduro, parece que há algum ajuste, alguma coisa que nós vamos ter que ainda averiguar nesse sentido. E aí surgem vários elementos, né, que nós vamos ter que analisar. O que essas forças de poder que estão alinhadas a Nicolás Maduro querem de resposta em troca a essa não, vamos dizer, defesa do presidente. Entregar Maduro era um prêmio para quem permanecer no poder ou para quem tentar algum tipo de anistia, entre outros elementos, que a gente tem que lembrar que esse é um regime que cometeu inúmeros crimes, né? Entre eles a falsificação total de uma eleição. E Maduro não fez isso sozinho. Então, esses elementos são muito cedo ainda da gente pensar isso, da gente ordenar isso, até porque os Estados Unidos dão um recado que é bastante perigoso. No momento em que o discurso é livrar a Venezuela de uma ditadura, o segundo momento é não respeitar nenhum tipo de soberania, nenhuma estrutura de soberania. E como é que vai se estabelecer exatamente a
retomada democrática da Venezuela. Esse é um dos grandes desafios que se tem. A gente tem, obviamente, em locais diferentes, muito mais conflagrados, como, por exemplo, o Oriente Médio, lugares onde já tivemos intervenções americanas nesse sentido, com quebras de regime, e o retorno democrático, o retorno à reestruturação do país sempre foi de grande dificuldade. Então, são questionamentos que ficam em aberto. O presidente americano, Donald Trump, ele classificou como brilhante a atuação, né, dos militares ali na Venezuela. E foram bombardeios em pontos estratégicos específicos e também tudo muito bem arquitetado, segundo as palavras de Donald Trump, mostrando toda a fragilidade a partir do momento que os Estados Unidos eles conseguem capturar simplesmente o principal líder da Venezuela. Se a gente faz um retrospecto, nós lembramos que 28 de julho do ano passado teve pleito, teve a oposição ganhando ali com uma frente de 70% em relação a Nicolás Maduro, mostrando qual é o ansejo, o desejo dos venezuelanos em relação política a esse governo, podemos dizer assim. Mas agora, diante desse cenário, a gente pode trazer que essa oposição, de alguma maneira, ajudou a arquitetar, estou colocando a pulga atrás da orelha mesmo, tá? Se ajudou a arquitetar todo esse movimento americano para que tivesse um ar de estar salvando a Venezuela desse regime, de estar colocando a Venezuela no leito ali do rio, sabe? Vamos supor, vai ter eleições, vai ter soberania, os venezuelanos vão poder ter direitos, não mais dentro desse regime de ditadura que eles vivem há 25 anos com Nicolás Maduro, e agora nós vamos ditar as regras. Vai ter que ser assim, além do âmbito comercial, mas primeiramente político. Eu quero que vocês tragam esse posicionamento, se existe a gente trazer essa possibilidade de tudo ser arquitetado dos Estados Unidos, não sozinho, mas de ter um apoio para que acontecesse essa intervenção na Venezuela. Eu começo com você, Matheus. Olha, me parece que pela situação, né, narrada e que a gente tem conhecimento de que há, sem dúvida nenhuma, algum apoio interno. Mas me questiono se é um apoio interno da oposição ou se é um apoio interno exatamente do governo. Me parece que pela falta de resistência, pela forma como a Venezuela tem manifestado exatamente sua preocupação depois do ataque, depois da circunstância, me parece que possa ser, inclusive, um ato de sobrevivência até do atual governo numa costura política. Mas isso realmente é só, né, um olhar agora, né, muito preliminar das circunstâncias, sem a gente conhecer todos os elementos. Mas me parece que a costura com a oposição não levaria a essa falta de resistência tão flagrante. Me parece que, se há algum tipo de costura, seria com o governo, seria com as estruturas e bases governistas para alinhar uma saída menos traumática, com redução de punições ou nenhuma punição, com o jogo político de que Nicolás Maduro está fora, será punido, salvamos a Venezuela, e as circunstâncias seguem, até porque seria a forma mais, vamos dizer assim, tranquila de os interesses econômicos que estão por trás disso poderem prevalecer. Matheus e Diogo, eu vou pedir para que vocês continuem com a gente. A gente vai acrescentar mais uma integrante para a nossa conversa. A gente vai até Brasília conversar com a repórter Anitta Prado. Ela está em frente à Embaixada da Venezuela e agora, ao vivo, traz todas as informações para a gente. Até para a gente conseguir entender, Anitta, se existe alguma movimentação por aí, se é possível trazer algum tipo de repercussão em relação a esse movimento, ou ainda, na Embaixada também temos um cenário de muitas interrogações, como acontece com os porta-vozes do governo venezuelano. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, ótima manhã a você e a todos que nos assistem nesse dia, em mais um dia
com muitas notícias quentes aqui no SBT News. Nós estamos desde cedo aqui na Embaixada da Venezuela, fomos os primeiros a chegar, agora também chegou um carro da Polícia Militar. Aqui espera-se que se concentrem movimentações e manifestações ao longo do dia. O expediente aqui só começa por volta das 9h30 da manhã, hoje no sábado, mas nós chegamos mais cedo para acompanhar a movimentação. Também estamos tentando entrar em contato com o embaixador da Venezuela no Brasil, Manuel Vadel. A gente está aqui na Asa Sul de Brasília, nesse lugar que tem, enfim, várias embaixadas, para acompanhar qualquer movimentação a partir desde as primeiras horas da manhã de hoje. Como disse a nossa analista política Vitória Bel, às 10 horas está marcada uma reunião do governo brasileiro no Itamaraty para tratar desse assunto tão importante que afeta nós diretamente no Brasil, aqui na América Latina. Enfim, estaremos durante toda a manhã aqui na Embaixada e no Itamaraty para trazer as informações mais quentes desse caso tão alarmante para o nosso país e para o mundo. Volto com você. Ela continua com a gente aqui acompanhando. Qualquer novidade você nos aciona, até porque estamos atentos ao que acontece tanto nos bastidores da política em Brasília, quanto ali na movimentação que se tem também em frente à Embaixada da Venezuela. Luara. Vamos voltar então com os nossos convidados, os entrevistados. Nós interrompemos aquela conversa. Estamos retomando agora com o Diogo. Eu quero o seu posicionamento agora, Diogo, daquela pergunta em relação de quem pode estar por trás desse plano extremamente arquitetado, quem pode estar apoiando os Estados Unidos para essa tomada de poder na Venezuela. Luara, me parece cada vez mais que são membros do próprio governo Maduro que estão apoiando os Estados Unidos, porque a capacidade de serem tão cirúrgicos como foram, só com informações internas. E o único pronunciamento formal que nós tivemos até agora foi de Delcy Rodrigues, a vice-presidente venezuelana, que não fez nenhuma reação mais intensa e disse: não sabemos onde está Nicolás Maduro. Que mensagem é essa que ela passa? De insegurança, de desconhecimento, de inação. Ou seja, não sabemos o que fazer, não vamos fazer nada até que a gente entenda alguma coisa. E com isso, logicamente, todo o governo, todos ligados ao governo, compreendem que é um recado quase de salve-se quem puder. Nós não temos mais comando, não temos mais força neste governo e não vamos continuar. Não consigo imaginar que venha, de repente, um militar, uma pessoa qualquer que dê um murro na mesa e diga: a partir de agora eu serei o novo ditador. Acredito que eles estão pensando mesmo em uma transição. E volto a dizer, essa é a parte mais difícil de uma derrubada de ditador. Ou seja, que pode durar várias e várias semanas, meses, ou dependendo do cenário, pode até ultrapassar um período de um ano. Eu vou colocar mais uma pimenta, digamos assim, na nossa conversa, mais uma declaração que foi dada, para que a gente consiga juntos, consigamos repercutir esse cenário, porque a Rússia condenou o que eles chamam de ato de agressão armada dos Estados Unidos contra a Venezuela. Em um documento oficial, o Ministério das Relações Exteriores russo se pronunciou, abre aspas, falando o seguinte: olha, isso é fundamental e preocupante e condenável. Os pretextos usados para justificar tais ações são infundados. A hostilidade ideológica prevaleceu sobre o pragmatismo e a vontade de construir relações de confiança e previsibilidade. Na conjuntura atual, é crucial, acima de tudo, evitar uma escalada ainda maior e concentrar esforços na busca de uma solução por meio do diálogo. Estamos prontos para apoiá-los nesse sentido, fecha aspas, a declaração dada, então, pela liderança da Rússia, por um porta-voz da Rússia. Diogo, a pergunta que eu trago para você agora é a seguinte: num cenário como esse, nós já temos um desconforto sendo costurado, digamos assim, ou sendo montado com algumas outras potências mundiais, como é o caso da Rússia ou então da China? Marcelo, sinceramente, não me parece que não. A Rússia vai se colocar contrária, logicamente, porque nessas questões bélicas ela tem que sempre se colocar contrariamente aos Estados Unidos. A China possivelmente fará alguma declaração. O Brasil continua quieto. É mais provável que o presidente Lula venha fazer alguma declaração, também algo do tipo em favor da autonomia dos países, etc., mas sem grande veemência. Não consigo ver nenhuma declaração. Vejamos a Espanha, por exemplo, que também se pronunciou em favor da autonomia, da não ingerência nos países, mas, de novo, de uma forma pouco intensa. Então, me parece que
nenhum líder que queira pensar no futuro vai sair em defesa de Nicolás Maduro. Ele está muito desgastado politicamente em todo o mundo. Eu quero trazer ainda, aproveitando esse gancho, jogar agora para o Matheus, de como fica a expectativa, porque é grande a pressão em relação ao presidente Lula, até por posicionamento político, ideologia. O presidente Lula ele é muito criticado por conta de relações que seriam próximas com Cuba, com Venezuela, entre outros países. Como que fica essa expectativa? O fato do governo anunciar que vai ter uma reunião às 10 da manhã, agora 8h29, nós estamos desde a madrugada acompanhando essa tensão, esses ataques em território venezuelano. Não é uma demora para dar uma resposta? E que tipo de resposta estão aguardando do presidente Lula? Ele precisa ser ponderado, até porque recentemente se aproximou do presidente dos Estados Unidos. Acho que inclusive, vamos dizer assim, esse tempo, esse time um pouco mais cauteloso do governo brasileiro trabalha nesse sentido, no sentido de estabelecer uma defesa da soberania, principalmente da América, sendo o Brasil uma das grandes potências aqui da América Latina, estabelecer, sem dúvida nenhuma, um respeito à soberania, algum compromisso com o povo venezuelano, tendo em vista que o Brasil é um dos países que mais acolhe venezuelanos, mas também há esse jogo para entender qual foi o posicionamento americano. Talvez o Brasil seria um elemento importante, contatar autoridades americanas, entender um pouco dessas circunstâncias para, a partir disso, estabelecer um posicionamento que não seja apenas um posicionamento para dar munição ou matéria para discussão ideológica interna do país, mas sim para estabelecer o Brasil como uma potência que é aqui na América e também estabelecer que o Brasil vai auxiliar, ajudar nessa reconstrução do povo venezuelano, que é o mais importante, né? E talvez o Brasil esteja buscando essa interlocução com os Estados Unidos. Pelo menos seria algo interessante, entendendo que o Brasil hoje tem um caminho de diálogo com os Estados Unidos maior, talvez tentar estabelecer essa interlocução para entender o que aconteceu e tentar também ser um dos atores, das pessoas que vão trabalhar para essa nova Venezuela a partir de agora.